Romanos, capítulo 8, versículo 29. Amém? Diz assim então o texto: porque os que dantes conheceu, também os destinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Qual Filho? Jesus Cristo. A fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que destinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Pai, em nome de Jesus te louvamos, te glorificamos pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo, tens liberdade, usa a minha vida, que seja o teu Espírito Santo fluindo através de mim, que não seja eu, que não seja conhecimento humano, mas seja o teu poder operando nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, como vimos aqui nesse texto de Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo algo muito importante: a vontade de Deus para as nossas vidas. O Senhor aqui está dizendo que, aleluias, aquele que nos conheceu, sabemos que o Senhor nos conhece desde o ventre, da nossa mãe. Ele já sabe os nossos dias, já sabe o número dos nossos cabelos, a quantidade, tudo Ele conhece. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. E o Senhor nos destinou para algo tremendo, Ele nos destinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Olha que maravilhoso isso. Da mesma maneira que Jesus, Ele andou, que Ele se moveu, cheio do Espírito Santo, assim fomos destinados também. Temos ouvido já isso, temos recebido isso, temos recebido e ouvido tudo aquilo que o Senhor Ele fez por nós. Sabemos que o Senhor Ele fez muitas coisas por nós, amém? E sabemos que tudo isso chega a nós, como eu mencionei, pela graça, pela maravilhosa graça. Mas também sabemos que essa obra que Cristo realizou por nós foi uma obra que custou algo. Custou a vida de Cristo Jesus. O seu sangue foi derramado. Ele precisou ir até aquela cruz, tomar o meu lugar, tomar o teu lugar, sofrer em todos os ambientes, levando o castigo sobre ele, para que hoje eu e você possamos crer nisso e receber isso. Amém? Mas aleluia, esse trabalho custou, foi algo trabalhoso. Não foi simplesmente um acaso, não foi simplesmente algo do destino. Não sei o que aconteceu, sei lá, deu tudo certo para mim. Não, queridos, foi necessário uma obra ser realizada. Foi necessário Cristo Jesus ser obediente ao Pai. Como diz a sua palavra, Ele foi obediente até o fim, até a cruz. Ele foi obediente ao Pai. E sabemos que o Evangelho agora que Cristo Ele trouxe, aleluia, tem sido ministrado neste lugar. O Senhor tem revelado a nós a sua bondade, o seu amor, a sua obra, qual é a vontade dEle para as nossas vidas, aquilo que Ele deseja fazer em nós. O Senhor tem revelado, o Senhor tem falado, e nós somos privilegiados de poder ouvir o Evangelho. Neste lugar o Evangelho é pregado. E sabemos que, infelizmente, dá para se contar nos dedos onde realmente o Evangelho ele é anunciado. E não queremos julgar ninguém, mas estamos dizendo que nós somos privilegiados. Mas isso também gera uma responsabilidade para nós. Porque tudo aquilo que o Senhor tem falado, o Senhor deseja que algo aconteça. Que nós, em nosso coração, nós estejamos crendo na palavra de Deus. Que nós estejamos crendo, recebendo, dizendo amém. Assim, Senhor, assim seja. O Senhor deseja isso. O Senhor deseja que toda palavra que Ele libere, os corações estejam prontos para receber a palavra dEle. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre coração.
E pode ficar tranquilo que eu não vou falar sobre artérias, sobre veias, sobre válvula, que eu não sou especialista nisso, né? Não teria nem sabedoria para falar sobre isso. Mas nós vamos falar sobre o coração, sobre o interior do homem, aonde o Senhor quer trabalhar, aonde o Senhor lhe quer tocar, Ele quer operar. E sabemos que nesse trabalhar de Deus, através da sua palavra, nós precisamos também estar alinhado com o Senhor. Nós precisamos também estar com o nosso coração disponível ao Senhor. Se formos lá no livro de Hebreus, eu quero que a irmã projete para mim, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Olha que importante esse texto para nós. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Aqui diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais zelo, com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pode deixar ali para mim. Então, olha o cuidado do Senhor falando através do autor aqui de Hebreus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Nós já estamos aqui um bom tempo ouvindo o Evangelho. E agora, o Senhor ele tem feito a sua parte, que é lançar a sua semente, trazer a sua palavra. Mas agora precisa que eu, como filho dele, como um cristão, que está num culto, que está aqui, ouvindo a palavra, eu preciso estar o quê? Com atenção, estar atento, estar com diligência, estar valorizando, estar crendo na palavra de Deus. E quando nós falamos em crer, meus irmãos, é crer com o coração, é crer no mais íntimo, é lá dentro, é você dizer lá no seu interior, é verdade, é mesmo. Mesmo que a palavra que seja lançada pelo Senhor seja uma palavra dura e uma palavra que vem de encontro às minhas fragilidades. Porque quando a palavra de Deus ela vem ao meu encontro, ao teu encontro, rasgando as nossas vidas, aí é uma palavra maravilhosa. Aí é uma palavra verdadeira, porque o Senhor Deus, Ele é o nosso Pai e Ele tem cuidado de nós. E nós sabemos que um bom pai, ele chama a atenção do seu filho. Um bom pai, ele vai alinhar o seu filho, para que o seu filho não ande num caminho errado, mas para que o seu filho ande no caminho certo, num caminho que seja o caminho que o Senhor preparou. Então, o que o Senhor está dizendo, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Amém? Para que em tempo algum nos desviemos dela. Então o que o Senhor está dizendo? Que se eu não tiver atenção, se eu não estiver tendo zelo pela palavra que tem sido ministrada, existe um risco de eu me desviar dela. Por isso que o autor ali está frisando, precisa ter atenção, precisa ter diligência, precisa ter, o meu coração está crendo naquela palavra. Senão vai ser apenas mais uma palavra para a minha vida. E essa não é a vontade de Deus, porque eu não tenho esse direito de transformar a palavra de Deus, a semente tão maravilhosa, em uma semente qualquer. Porque quando eu não dou uma resposta positiva, quando eu não digo amém à palavra de Deus, eu não estou valorizando ela. Eu não estou tendo atenção, eu não estou tendo diligência. E eu tenho o risco de me desviar do Senhor, daquele que morreu por mim. A obra de Cristo não vai ser desfeita, mas eu, por não estar atento à sua palavra, eu posso sair debaixo do seu senhorio, eu posso me desviar, e isso não é culpa do Senhor, porque o Senhor já fez tudo que precisávamos, já fez tudo que poderia ser feito, Ele já fez. Agora depende de mim também crer, estar com o meu coração aberto. Em Hebreus capítulo 4, versículo 2, o autor continua falando sobre isso e ele fala algo interessante. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Aleluia. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles.
mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Olha que interessante. A palavra de Deus, que é uma palavra que nós sabemos, como eu já mencionei, que é uma semente incorruptível, que quando o Senhor está falando, é o poder de Deus operando, o Senhor está ali, porque o Senhor se move através da sua palavra. Sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, a palavra dele transforma todas as coisas. Mas esse povo, os hebreus, por não ter dado crédito, por não estar crendo, por não estar com um coração atento, diligente, com fé para crer, a palavra não teve aproveito algum. Olha que desperdício. Olha que desperdício, o Senhor liberando a sua palavra e não houve aproveito nenhum. Queridos, essa não é a vontade do Senhor para nós. A vontade do Senhor para nós é que nós viemos receber, crer em toda a palavra ministrada, em toda a palavra liberada. Tudo aquilo que o Senhor ele conquistou é um direito nosso, é a nossa herança. Mas você precisa crer nisso. Você precisa tomar posse. Nós já temos sido ministrados que a fé é aquela mão que alcança. É aquilo que o Senhor já liberou por fé, eu tomo posse e usufruo. O Senhor já me deu, mas agora eu preciso estabelecer na minha vida. Eu preciso realmente viver aquilo que o Senhor tem falado. Querido, nós temos recebido palavras maravilhosas, direcionamento tremendo. O Senhor tem nos chamado para algo a mais, o Senhor quer nos colocar em algo a mais. O Senhor quer usar as nossas vidas, o Senhor quer fazer o sobrenatural dele fluir através de nós. O Senhor tem falado, e o interessante é que o Senhor não tem desistido de nós. Ele não tem deixado de falar, ele não tem falado assim, não, eu não quero, eles não me querem, então eu vou para outro povo. Não, ele tem insistido, falado. E agora depende de cada um de nós, no seu individual, no seu coração, dizer sim, amém. Assim seja. Senhor, eu vou viver essa palavra, e não vai ser pela minha força, mas vai ser pela tua força. Porque eu estou crendo em Ti, eu estou entendendo que tudo vem de Ti, que Tu já me deste o Teu Espírito Santo, o meu ajudador, o meu consolador, o Senhor está habitando dentro de mim, então eu vou em Teu nome, Senhor. Agora eu vou fluir no poder do Teu Espírito Santo, eu vou em nome de Jesus. Esse tem que ser, irmãos, o nosso desejo, o nosso coração, porque é isso que o Senhor está falando para nós. Mas muitas das vezes nós ainda estamos olhando para nós. Mas eu sou tão falho, mas eu sou tão pequeno, mas eu isso, mas eu aquilo, tá, mas e o Senhor, que está falando, que está ministrando, que já realizou tudo para nós? Precisamos dar crédito. Os hebreus, eles não misturaram a palavra de Deus com a fé. Talvez levaram a palavra só para a sua mente, para o seu intelecto, ou simplesmente entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, e não houve aproveito algum. E nós temos ouvido aqui uma frase muito falada pelo nosso pastor, que o problema nunca está no doador. O problema nunca está no doador, o problema nunca está na semente. Mas muitas das vezes, o que ainda está contra a vontade do Senhor é o nosso coração, que ainda pode estar afastado, que pode estar endurecido, que eu possa estar totalmente indiferente para aquilo que o Senhor está falando. Ou o meu coração está totalmente dentro de um ambiente religioso, e essa não é a vontade do Senhor para nós. E eu estou batendo nessa tecla porque o Senhor ministrou isso ao meu coração nessa tarde. Sabe por que o Senhor está falando isso de novo e de novo e de novo? Porque Ele deseja que todos, não é alguns, não é 2, não é 3, mas todos os membros dessa igreja vivam o propósito do Senhor. Todos. Desde o menor, desde a criança mais nova, até o nosso irmão mais velho de idade, é para todos. Isso inclui eu, isso inclui você.
Mas agora é necessário, de maneira individual, você tomar uma decisão, porque eu não posso tomar por você. O pastor não pode tomar por mim, mas eu posso tomar por mim. Eu posso me render ao Senhor e clamar a Ele, e buscar a Ele, e começar agora com mais diligência, estar atento à palavra de Deus. Essa palavra que tem sido ministrada várias vezes, mas é necessário que ela seja crida, é necessário que ela seja meditada, é necessário que eu leve ela para o meu coração, para o meu espírito, é necessário que eu coloque ela em prática, é necessário que eu viva ela, é necessário, porque estamos enfrentando agora um ambiente muito mais pesado espiritualmente, isso é nítido. E como iremos resistir, queridos? Se não estivermos com a palavra de Deus, com o seu Espírito em nós, fortalecidos, sabemos que a palavra de Deus, ele é um alimento, é o pão vivo, que enche, que fortalece o nosso espírito. A mesma coisa se compararmos com o alimento natural. Se eu não me alimentar, se eu deixar de comer, daqui a pouco eu vou desfalecer. Eu não vou mais ter força para nada, para me mover. E aí quando vir algo contra mim, eu vou padecer. E essa não é a vontade de Deus para nós. Como é que eu sei que essa não é a vontade de Deus para nós? Porque o Senhor já entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Jesus Cristo, naquela cruz, já liberou uma palavra sobre nós. Ele declarou: está consumado, está feito. O preço foi pago. O preço foi pago. Oh, aleluia! O preço foi pago. Então, queridos, temos entendido que o problema não está em Deus, e Deus nunca vai ter problema. Glórias a Deus por isso. Como é bom ter um Deus que não tem problema. Como é bom ter um Deus que não oscila, um Deus que não falha, um Deus que não mente. Isso nos dá uma segurança. Isso nos dá uma alegria em saber que o nosso Pai é perfeito, que Ele é fiel, que Ele sempre está pronto a me receber. Oh, aleluia! Mas agora eu preciso entender que eu não posso deixar de ser, eu não posso continuar sendo, melhor dizendo, aquela pessoa que não está correspondendo à vontade dEle. Eu preciso receber, eu preciso trabalhar em meu coração, buscar a ajuda dEle para receber a sua palavra. Temos falado aqui até recentemente, a irmã Suzy trouxe essa palavra na abertura, e eu quero mencionar ela novamente. Está aqui em Mateus capítulo 13, que com certeza é uma palavra que você já ouviu muitas vezes. Mas a questão, queridos, não é estar no ouvir várias vezes, mas a questão é estar crendo. Estar crendo, talvez você já ouviu 10 vezes, mas o que você fez com as 10 vezes que você ouviu? Talvez quando nós lemos uma palavra que você já ouviu, a primeira coisa que vem na sua mente que o diabo ele joga é assim, ó: essa palavra eu já conheço, essa palavra eu já sei, essa palavra eu já ouvi, ó, desde eu sou mais velho do que o irmão que está lá pregando, eu já vi essa palavra antes dele nascer, eu já estava ouvindo essa palavra. Mas a palavra do Senhor ela se renova todos os dias, meus irmãos. A palavra de Deus ela tem substância para mudar a minha vida, para mudar a nossa história, para trabalhar no nosso ser, para nos aperfeiçoar, para nos ajudar. Oh, aleluia! Mateus capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 3. Mateus capítulo 13. A partir do versículo 3, diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, Jesus aqui estava então dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto,
Um a 100, outra a 60 e a outro a 30. Amém? Quem aqui já ouviu essa palavra? Várias vezes, né? Só aqui já ouvimos várias e várias e várias. Então aqui o próprio Jesus está falando sobre tipos de terra, tipos de coração. E sabemos que o semeador saiu a semear, ele saiu a semear. E novamente eu bato nessa tecla. O problema não está na semente. A semente vem do Senhor. A semente vem do Senhor e contém a sua natureza. É uma semente perfeita, maravilhosa, poderosa. Mas aqui nessa parábola existem 4 tipos de solos, ou de situações, ou de corações, aonde essa semente foi depositada. E apenas em só uma terra, essa palavra, ela teve um efeito. Essa palavra germinou, essa semente germinou em só um. E o Senhor, ele continua, e ele mesmo, ele traz a revelação dessa palavra, o simbolismo dessa parábola. E aqui no versículo 19, ele continua falando assim, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Queridos, isso nós não podemos fingir que isso não é uma verdade. Se está escrito na palavra de Deus, é uma verdade. Se eu não me atentar à palavra, se eu não abrir para receber ela, a palavra está nos dizendo que o maligno ele vem para roubar. E essa é a função dele, roubar, matar e destruir. E a principal função dele é roubar a palavra que está sendo ministrada para que ela não chegue a nós. Então, muitas das vezes, nós estamos ouvindo a palavra e aquilo nos traz uma empolgação, ao ponto de tomarmos decisões. Não, eu vou fazer isso, não é verdade, agora eu vou mudar, agora vai ser diferente. Mas daqui a pouco, sem perceber, aquela palavra que até então estava trazendo empolgação para a minha vida, daqui a pouco ela sumiu. Daqui a pouco eu não coloquei ela em prática, daqui a pouco eu não lembro, daqui a pouco ela passou. Ou daqui a pouco ela ficou só no ambiente da minha mente. E o maligno roubou ela da minha vida. E para aquilo que ela foi liberada, porque a semente não é despejada por acaso. A palavra não é liberada por ser liberada. Ela tem um propósito. Ela tem um objetivo. Ela tem algo para fazer em nossas vidas. Mas o que o Senhor está dizendo, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, eu não entendo isso. Eu não estou nem aberto para tentar entender, não vou nem pedir ajuda para o Espírito Santo, eu não entendo. Simplesmente eu não entendo. O maligno vem, arrebata, tira, arranca. Sabemos que arrebatamento é arrancar o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, dá até um glória a Deus. Diz até aleluia, diz até amém, que palavra tremenda, como dizia meu pai. Mas não tem raiz em si mesmo. É necessário que um cristão agora ele tenha raiz, que ele continue a meditar nessa palavra, que ele deixe essa palavra trazer toda a propriedade que ela tem. É necessário eu deixar de ser um menino. Eu preciso me estabelecer na palavra de Deus. A palavra de Deus é para o povo de Deus. A palavra de Deus quer dizer para nós. E a vontade do Senhor é que nós possamos criar raízes, tornar algo firme, para que quando vinha a chuva, quando vinha a tribulação, a perseguição, como diz o Senhor, aquela casa não venha cair porque estava sobre areia. A vontade do Senhor é que, aleluia, a palavra que ela é ministrada a nós, seja tomada posse, para que eu construa a minha casa, a minha vida sobre ela, sobre essa rocha, para que quando vir a dificuldade, a afronta, porque a dificuldade e a afronta vem. Nós vemos nessa parábola que eu estou mencionando, que tanto na casa que foi construída sobre areia, como na casa que foi construída sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, a afronta veio, a chuva veio, os rios vieram, a água desceu, mas o resultado foi diferente. O resultado foi diferente.
na que estava sobre a areia, daquele que ouve a palavra, mas não pratica, a casa veio abaixo, e grande foi a sua ruína. Mas aquele que estava sobre a palavra, tomando posse dela, criando raízes nela, crendo completamente, vivendo, dizendo: sim, Senhor, é para mim essa palavra. A casa permaneceu em pé, a casa não se abalou. Aleluia! Queridos, o mundo está abalado, e o mundo precisa ver ao seu redor pessoas que estão firmes, mesmo em período difícil, mesmo tendo, aleluia, falando sobre guerras, falando sobre crise econômica. Não interessa, a casa está firme, porque a casa não está dependendo do governo, a casa não está dependendo da economia, a casa não está dependendo de coisas naturais, a casa está sobre a rocha que é a palavra do Senhor. A palavra, aleluia, é a rocha que nos sustenta. Aleluia! Então não podemos, como já foi nos ministrados, não podemos deixar que aquilo que o inimigo fala, o medo que ele tenta colocar em nossas vidas, que ele entre para nos abalar. Porque temos entendido que se há medo, ainda não há fé. Se há medo, é porque não tem fé, e não é da vontade do Senhor que tenha medo em nosso coração. Por isso que o Senhor tem nos dado a sua palavra. Aleluia! Alguém pode dizer um glória a Deus por isso? O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Resumindo, ainda é uma criancinha, ainda é um menininho que logo se ofende. Tudo ofende. Porque o irmão não me abraçou no final do culto. Fiquei ofendido. Fiquei chateado. Porque eu orava e o Senhor não me deu aquilo, fiquei chateado. Eu me lembro que quando eu era novo, que eu ganhei uma bicicleta da minha mãe. No meu último mês da minha faculdade, o ladrão roubou minha bicicleta. Fiquei extremamente revoltado com o Senhor. Botei a culpa no Senhor, o Senhor não guardou a minha bicicleta. Meninice, estava chateado com o Senhor, como se a culpa fosse do Senhor. Mas o que? Meninice, coisa de menino. E não é essa a vontade de Deus para nós, é a palavra do Senhor nos dá o crescimento. É necessário me alimentar para crescer. Temos ouvido, já foi nos ministrado lá em Gálatas, que somos filhos. Mas se o filho ainda é uma criança, nada difere do servo. Porque apesar de ser dono de tudo, não pode governar nada, porque ele não tem habilidade para isso. Me lembro até que o pastor deu um exemplo, usou ainda o irmão Adilson e o irmão Emanuel como exemplo. Né? O irmão Adilson tem um veículo, o Emanuel, herdeiro, é dono daquele carro, mas pelo fato de ele ser um menino ainda, ele não pode usufruir do carro. Ele não tem condição de dirigir. Ele não tem habilitação. Então é necessário ele crescer para usufruir daquilo que é do seu pai. Então, o Senhor tem nos alimentado pela sua palavra para que haja crescimento. Para que haja crescimento em nosso meio. Para que todos possam crescer e se estabelecer realmente como um filho de Deus e viver à altura daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que é do propósito do Senhor para esse tempo, para a sua igreja. Aleluia, amém? Continuando o texto. Então aqui, por não ter raiz, chega a angústia, a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. Sabemos que onde há a palavra, há perseguição. Muitas das vezes nós, no início aqui do ministério, não entendíamos, né? Claro que o nosso pastor já estava direcionado pelo Senhor, já tinha esse entendimento, mas vou usar a minha pessoa, não tinha entendimento por que tanta perseguição, por que tanta dificuldade, porque parece que lá está tudo contrário, tudo tem alguma coisa contra, né? A gente falava muito sobre isso no começo, porque não entendíamos que aonde tem a palavra de verdade, a palavra da verdade, tem perseguição. E a perseguição talvez não vai acabar. Agora cabe eu a crescer, a amadurecer,
a me estabelecer no Senhor, até o ponto que a perseguição, só faço assim com ela, isso não me abala mais, isso não te abala mais. Isso é a vontade do Senhor para nós. Amém? Aleluia. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então a palavra do Senhor é liberada, mas se ainda no meu coração há mais lugar para aquilo que é natural, para as riquezas desse mundo, para aquilo que é dessa terra, para os cuidados dessa vida, se o meu coração ele está cheio disso, isso tudo vai sufocando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela quer me tirar desse ambiente natural, ela quer me levar para algo maior, algo sobrenatural, algo eterno, o céu de Deus em mim, o céu de Deus em ti. Então nós não podemos agora ficar preocupados com as coisas naturais, não, precisamos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e precisamos crer que as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus, é isso que ele fala para nós. Mas ainda sabemos que ainda há uma certa dificuldade, ainda pensamos no que iremos fazer, no nosso trabalho, ainda há algo que ainda está sugando muito o nosso tempo. Mas não podemos estar dependendo disso para viver. Precisamos estar dependendo totalmente do Senhor e da sua palavra, para que a palavra do Senhor venha germinar. Então aquele que ainda está preocupado, que aquilo que as coisas do mundo ainda está sufocando a palavra fica infrutífera, mesmo que seja uma palavra poderosa, mesmo que seja uma semente incorruptível. Mas agora no 23, mas o que foi semeado, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Aleluia! Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Ou outra palavra, é aquele que ouve, crê de todo o seu coração e diz assim: Senhor, essa palavra é para mim. E eu vou viver tudo aquilo que ela está me orientando, tudo aquilo que ela está me direcionando. Essa palavra que eu preciso. Essa palavra ela vai trabalhar em minha vida, eu vou meditar nela. Ela vai se estabelecer em mim. Aleluia, eu vou viver todos os teus propósitos, Senhor. Eu vou viver tudo aquilo que tens para mim. Eu vou em nome de Jesus, eu vou. Aleluia. Irmãos, por que o Senhor está falando isso? Porque nós não podemos estar indiferente com aquilo que tem sido falado, direcionado a nós. É algo de muito valor, é algo de muita valia. O Senhor tem nos dado oportunidades. E nós sabemos que a natureza caída tem um mau hábito da gente valorizar só quando é tirado de nós. Eu lembro na época da pandemia, que houve todas aquelas questões de decretos, de máscara, de álcool em gel, que não pode isso, não pode aquilo. Por um pequeno período de tempo, nós ficamos ali no início, sem fazer culto, sem se encontrar. Olha como naquele tempo foi valorizado estar em comunhão. Olha como foi valorizado poder ouvir a palavra. Os irmãos comentavam: eu queria estar lá reunido. Eu queria estar junto, eu queria ouvir a palavra. Por quê? Porque tinha sido nos tirado, mesmo que de maneira temporária. Mas muitas das vezes há hipocrisia nessas falas. Porque agora temos a oportunidade de estarmos reunidos em todos os momentos. E muitas das vezes há uma certa resistência de estar junto. Não preciso, estou cansado, vou amanhã. Se vou sábado, não vou domingo. Se vou domingo, não vou sábado. Mas quem falou que tem que ser assim? Não está escrito na sua palavra que se eu for sábado, eu não preciso de domingo. Não está escrito no Evangelho que se eu for domingo, eu não preciso de sábado. Mas a vontade do Senhor é que a gente esteja reunido todos os dias, todos os momentos. Se não dá para estar reunido todos os dias, mas em todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Precisamos romper isso. Precisamos romper isso. É necessário estarmos juntos. Temos aprendido como é importante estar em comunhão.
Temos aprendido como o Senhor trabalha no meio da comunhão do seu povo, no meio da reunião dos seus filhos. O Senhor tem operado, o Senhor tem se manifestado. Vou dar exemplo nas reuniões das sextas-feiras. O irmão Murilo tem batido muito nessa tecla. Que maravilhoso é estar junto em oração. Como o Senhor tem se movido, como o Senhor tem falado, como o Senhor tem direcionado, como o Senhor tem levantado, como o Senhor tem operado em nosso meio. Mas não é só para alguns, é para todos. Alguém pode pegar um pouco de água para mim, por favor? É para todos. É para que a vontade do Senhor seja cumprida. A sua igreja esteja junto com Ele. Aleluia. Irmãos, temos que tomar cuidado com algo. Existe algo que já tem sido falado muitas vezes, que é sobre a religiosidade. E já estamos até cansados de ouvir sobre isso. Muitas das vezes pensamos que a religiosidade é só a pessoa que se veste daquele jeito, cabelo daquele jeito, é porque está de saia, é porque está de coque, é porque está de terno e gravata. Obrigado. Ou é só porque eles, quando estão reunidos, eles giram, eles falam várias palavras, isso é religiosidade. Ou se não, aquele religioso é que está lá na idolatria, está no catolicismo. Não, queridos. Todas as vezes que a palavra de Deus ela é ministrada, e eu não estou usufruindo dela, eu não estou vivendo completamente aquilo que é para eu viver, essa palavra não está queimando no meu coração, simplesmente eu estou levando ela para a minha mente, simplesmente eu estou cumprindo uma tabela, eu já estou me tornando religioso. Se eu estou vindo a este lugar e nada está acontecendo, nada está mudando, é porque eu estou sendo religioso. Isso não é vontade de Deus. Ah, mas eu já sou crente, mas eu já nasci de novo, mas eu já isso, até já me batizei. Mas precisa realmente a palavra de Deus queimar no meu coração. Realmente eu preciso estar vivendo, crendo, estar em comunhão com o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo, onde foi nos ministrado sobre o Espírito Santo? Que maravilhoso, o Senhor Jesus disse que Ele iria, mas Ele mandaria o Consolador. Aquele que estaria conosco, dentro de nós. O Deus vivendo dentro de nós. Para uma comunhão. Se eu não estou vivendo em comunhão, se eu não estou usufruindo dessa comunhão, eu já sou um religioso. Porque Deus ele fez uma obra, através de Cristo, para resgatar o homem perante Ele novamente. O véu do templo foi rasgado de cima e baixo, para que tenha uma reconciliação. E se eu não estou usufruindo disso, eu sou só um religioso. Eu apenas tenho uma religião, como qualquer outra religião. Como um budista, como um católico, como, sei lá, qualquer outra religião. Se sentar para conversar, religião é religião. Mas sabemos que o Evangelho, a obra de Cristo em nossas vidas, não é uma religião, é uma vida nova. Como foi ministrado, é vida de Deus em nós, é tudo novo. É uma vida sobrenatural, é vida nova, nova criatura, Filho de Deus, natureza de Deus em nós. Recebemos o Seu Espírito Santo, fomos ungidos para fazer, para andar, fomos destinados à mesma imagem de Cristo Jesus, para que agora nessa terra possamos fazer aquilo que Cristo fez, possamos fazer a diferença, possamos anunciar uma palavra de vida, anunciar salvação, para em nome de Jesus, estender a mão sobre o doente, libertar aquele que está cativo pelo diabo, ser ativo no reino de Deus. Não se trata de religião, não se trata de ter um título, porque eu sou isso. Sabemos que isso foi muito pregado, falado, porque eu sou missionário, porque eu sou pastor, porque eu sou isso, aquilo. E não estou dizendo que isso não é importante, porque está na palavra de Deus, mas o título não pode ser maior do que a minha comunhão com o Senhor. Nós vemos cada coisa, chega a ser loucura. Certa feita, depois, o irmão estava comentando que chegou um irmão, e o irmão aqui da igreja foi da paz do Senhor, meu irmão. E essa pessoa que era um visitante falou assim: irmão, não, eu sou pastor. Poxa, então ele não é um irmão? Ele não é um irmão? Ele não é filho de Deus? Ele não é o nosso irmão? Não, mas ele tinha um título acima. O título não quer dizer nada, meu querido.
O que é um título? A maior coisa que o Senhor fez por nós é nos tornar filho de Deus. E cabe ao Senhor nos direcionar e nos direcionar se você vai receber um ministério. Mas isso cabe ao Senhor, é dom de Deus, é presente dEle. Mas agora, quantas pessoas levantaram sustentadas por uma posição, por um título, por algo, por uma função? E eu quero que os irmãos vão comigo lá em 1 Samuel. Nós vamos ver aqui alguns personagens para que o Espírito Santo possa continuar falando em nome de Jesus. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? 1 Samuel, capítulo 2. Samuel, capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do versículo 12. Então nós vamos ler agora sobre alguns personagens. Vamos iniciar falando sobre os filhos de Eli, que eram homens que tinham uma função, tinham um cargo. Eles eram alguém, eles eram sacerdotes. Mas como é que estavam os seus corações? Seus corações estavam no quê? Eles tinham prazer em estar servindo ao Senhor, eles tinham prazer em obedecer ao Senhor, eles estavam atentos a todas as direções que o Senhor tinha dado. Sabemos que em outra dispensação, sim, mas tem ensino para nós. Tem ensino para nós. Então aqui vai dizer no versículo 12 assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Olha aqui, parece até um contraditório. Eles eram sacerdotes, mas não conheciam o Senhor. É a mesma coisa falar, é um filho de Deus, mas não conhece o Senhor. É um crente, mas não conhece o Senhor. É um crente, mas não tem vida com Deus. Parece contraditório, mas infelizmente é uma realidade muitas das vezes. Mas vamos falar sobre aqui os filhos de Eli. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Então as pessoas iam ofertar e os sacerdotes então mandavam ali o moço com o garfo tirar tudo ali e pegava para eles o que era oferta ao Senhor. Eles estavam quebrando princípios, estavam roubando ao Senhor, estavam tirando daquilo que era do Senhor para o seu bel prazer, para eles. Então as pessoas vinham oferecer sacrifício. E naquele momento ali, que depois que era ali um animal, degolado, estava já preparando a carne, então ele mandava lá um moço com um garfo e tirava e pegava para eles. Antes de ser ofertado ao Senhor, eles tomavam para eles, mas eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Então, antes de queimar a gordura, e na verdade, a carne precisava ser queimada a gordura, mas antes disso, eles pegavam a carne para eles, e queria a carne crua, para poder lá fazer o seu churrasquinho particular. E dizendo-lhe o homem, então as pessoas questionavam, queime-se primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Então, se alguma pessoa que fosse ofertar, fosse sacrificar, tivesse uma resistência em dar aquilo que o sacerdote estava falando, o sacerdote ainda mandava o moço ameaçá-los: não, se tu não dá, eu vou tomar a tua força. E isso estava gerando um grande problema aqui para o povo. Olha o que vai dizer o versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta
do Senhor. Então olha que interessante. Aqueles homens, aqueles sacerdotes, de alguma maneira eram uma representação de Deus. Então, devido ao seu coração estar longe de Deus, está somente apegado num título, porque eu sou sacerdote, as suas ações não eram ações de homens que deveriam ser homens de Deus. Eles estavam roubando, eles estavam corrompendo e eles estavam ainda ameaçando fazer mal ao povo. Isso estava gerando uma consequência. O povo agora estava olhando para aqueles homens e estava dizendo, poxa, se esses homens representam a Deus, então Deus é assim também. Então não precisa ofertar, não precisa sacrificar. As pessoas estavam olhando os erros dos homens e estavam julgando a Deus. E isso nos mostra a responsabilidade que temos. Temos ouvido a palavra, somos filhos de Deus e agora estamos representando Deus aqui na terra. Estamos nos movendo. E se eu sou apenas alguém que tem um título, se eu estou apenas com o meu título, as minhas ações muitas das vezes vão ser ações carnais. E as pessoas vão dizer assim, mas aquele ali não é crente? Mas aquele ali não é um crente, está fazendo aquilo? E isso, infelizmente, é uma realidade em nosso meio, ao ponto que as pessoas hoje estão lançando palavras de maldição sobre os cristãos, sobre os crentes, sobre pastores, porque foi a imagem do sistema religioso mostrou para as pessoas. E nós temos que estar atento para não estar dentro desse ambiente. Mas irmão, eu não frequento aquela igreja tal que você está mencionando. Mas se você está aqui dentro, ouvindo a palavra e está indiferente para com ela, você está tratando a palavra de Deus como qualquer outra palavra, você pode estar dentro de um ambiente religioso. E você pode estar externizando uma má imagem, talvez para o seu familiar, talvez para o seu próximo, que precisa ver Cristo em você. Ele não precisa ver um título em você, ele precisa ver Cristo em sua vida. Ele precisa ver Cristo nas suas ações. E aqueles sacerdotes estavam totalmente longe do Senhor, ao ponto da palavra dizer, como lemos aqui no versículo 12, que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. E além disso, olha o que vai dizer aqui no versículo 22, do mesmo capítulo. Era, porém, Eli, então está falando sobre o pai deles, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então, além de estarem roubando, fazendo tudo aquilo que estavam fazendo com as ofertas, com os sacrifícios, ainda quando as mulheres se aproximavam, eles estavam se prostituindo com as mulheres à porta do templo. Estavam na porta da tenda da congregação, melhor dizendo. Então, estavam ali se prostituindo. E isso é outra imagem que nós precisamos entender algo. Quando falamos sobre religiosidade, não é simplesmente, como eu mencionei, veste, não é nada disso. Precisamos ter um entendimento espiritual que quem está agindo nesse ambiente religioso é o reino das trevas. Há uma potestade operando ali, há um domínio ali de Satanás, há um espírito trazendo as pessoas para esse ambiente. E se eu não me atentar, se eu não estiver atento com diligência na palavra do Senhor, eu vou estar gravitando do senhorio de Cristo e me colocando debaixo do senhorio dessa potestade religiosa. E eu também estou sendo um adúltero. Como assim um adúltero? Um adúltero espiritual. Você está traindo Cristo Jesus, que é o nosso noivo. Há uma traição, há um adultério. Então olha como é perigoso esse ambiente da religiosidade. Olha como é perigoso eu tratar a palavra de Deus com indiferença, quando simplesmente eu estou ignorando tudo que eu estou ouvindo e estou sendo apenas um religioso, cumprindo a minha tabela, sentando na minha cadeira. Mas eu tenho uma religião. Vou até no culto domingo de manhã. Novamente, queridos, não se trata sobre isso.
Se trata sobre uma vida nova, se trata sobre aquilo que Cristo ele veio nos dar. O Senhor nos destinou a mesma imagem, a imagem de Cristo Jesus, para que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. A vontade do Senhor foi enviar Cristo Jesus, para que através dele Ele ganhasse muitos filhos, e todos os filhos vivessem a mesma imagem. Andassem como Cristo andou na terra, fazendo a diferença, anunciando o Evangelho, operando em nome dEle. Recebemos o Espírito Santo, fomos ungidos, e até o Espírito Santo, muitas das vezes, levamos ele para o ambiente da religiosidade. Não, o Espírito Santo é só na hora que o irmão Alisson, o irmão Rubens está louvando, daí eu sinto uma alegria, e aí eu até falo em línguas. Esse é o Espírito Santo, é só isso. Não, ele não é só isso, meu querido. Ele é uma pessoa, é a pessoa de Deus que foi enviada para te direcionar para toda a palavra de Deus, para trazer revelações, para liberar os tesouros de Deus para a sua vida, para que você viva num ambiente superior, olhando para cima e não para baixo, estando em comunhão com o Pai, para que o céu esteja dentro de você. É muito maior do que simplesmente eu falar algumas palavras num culto, ou simplesmente eu girar. Muito mais do que isso, meu querido, é muito mais. Mas esses homens estavam fazendo isso, mas eles tinham uma responsabilidade. Eles eram sacerdotes, e o povo olhava para eles e esperava, esses homens de alguma maneira eles representam a Deus. Mas agora, aquilo que estava tudo certo, estava tudo tranquilo, na vida desses dois sacerdotes, tudo certo, tudo maravilhoso, estamos comendo churrasquinho todo dia, né? Estamos aqui agora nos prostituindo, temos as mulheres aqui para nós, está tudo perfeito. Não, mas o Senhor estava vendo tudo, o Senhor estava sondando tudo, e o Senhor puxa a orelha do seu pai, que era o sumo sacerdote Eli. Ô Eli, por que você ama mais seus filhos do que a mim? Por que você não orienta seus filhos? Por que você não chama a atenção deles? Por causa disso, vocês vão padecer. Por causa disso, a tua casa vai ser cortada. Por causa disso, o sacerdócio vai ser mudado. E aí nós chegamos aqui no capítulo 4. Quero ler desde o versículo 1. E veio a palavra de Samuel. Sabemos que nesse meio período o Senhor já estava levantando Samuel, realmente um sacerdote que nasce no coração de Deus, um homem que já desde o início, a sua mãe Ana, já teve princípio em ofertar ele ao Senhor, e o Senhor já estava usando Samuel. Então é no mesmo período. E a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Benezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Então agora há uma peleja entre Israel e os filisteus, e nessa peleja Israel, então, 4.000 homens são mortos, perdem 4.000 homens na batalha. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Olha o que o povo vai dizer agora: traga-nos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Sabemos que nessa dispensação a presença do Senhor estava dentro da arca. Hoje a presença está dentro de nós. Amém? Mas agora o povo então perde ali a primeira batalha e fala: ei, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a presença do Senhor, vamos trazer o Senhor para essa peleja, vamos trazer a presença de Deus, vamos trazer a arca do Senhor, vamos chamar os nossos sacerdotes, os grandes homens de Deus. Não, esses homens não eram homens de Deus, eles eram filhos de Belial, como diz a palavra do Senhor, e não conheciam o Senhor. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança, melhor, a arca de Deus, mesma coisa. Excedeu que vinda a arca da aliança do Senhor do arraial,
todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Então, de repente, agora chegou a arca, o povo viu a arca e começou a gritar: ei, agora nós vamos ganhar, agora é glória, agora é fogo puro, agora é reteté, agora é barulho, agora nós vamos matar todo mundo, agora é vitória. Mas o povo só conhecia o quê? O exterior, as vestes dos sacerdotes. Olha como o sacerdote está bonitinho, de branquinho, grande homem de Deus. Olha como os homens de Deus vão trazer a presença de Deus para nós, para vencermos a batalha, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Realmente o Senhor é o Senhor dos exércitos, mas o Senhor também é o que sonda o coração do homem. O Senhor sabia que aqueles sacerdotes estavam em pecado. Aqueles homens que era para ser a representação de Deus estavam longe de Deus. Estavam totalmente com o seu coração voltado para Belial e não conheciam a Deus. E na verdade quem teve o prejuízo maior foi quem? Foi o povo. Então dentro do ambiente da religiosidade, o meu próximo pode padecer se eu estiver dentro desse ambiente. Se eu estiver dentro desse ambiente, eu posso padecer, a minha família pode padecer, os meus amigos podem padecer. Mas essa não é a vontade de Deus para a minha vida e nem para a vida dos meus próximos. A vontade do Senhor é que a vida dele esteja fluindo em mim para que eu possa dispensar vida. Toma vida aí em nome de Jesus. Recebe vida aí, meu irmão, em nome de Jesus. Recebe a palavra de Deus aí em nome de Jesus. Essa é a vontade do Senhor para nós. Mas aqueles homens estavam longe de Deus, o coração muito longe. Mas o povo viu a arca e começou a bradar, começou a dar glória, começou a dizer: agora a vitória é nossa. Começou a bradar como tivesse saído um gol. É gol, é nossa, é vitória, é certa. Não é vitória certa. Aí olha o que vai acontecer. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esse no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Então agora o povo inimigo começa a ouvir aquele brado de vitória e já começa a ficar meio assim: meu Deus, isso aí vai ser problema para nós agora. Mas essa palavra está nos mostrando que o Senhor ele não opera no barulho, o Senhor não opera na emoção, o Senhor não opera na força humana, o Senhor opera através da sua palavra. Se aqueles homens, aqueles sacerdotes fossem homens que realmente guardassem a palavra de Deus, estivessem estabelecidos na palavra de Deus, Deus pelejaria por eles, porque Deus sempre está onde está a sua palavra. O seu Espírito sempre vai se manifestar aonde a palavra dele é recebida, aonde a palavra dele é pregada. Se aqueles homens realmente tivessem seus corações no direcionamento de Deus, na palavra de Deus, no estatuto de Deus, essa guerra era uma guerra ganha, era vitória. Mas aqueles homens estavam longe, e Deus não é um Deus de hipocrisia, um Deus que não, eles estão me ignorando, mas agora eu vou fazer um favor para eles. Não, Deus é Deus de princípio. Deus é Deus de princípios. Deus é Deus de princípios. Deus é Deus de princípios. Eu vou repetir até você dar um glória a Deus aí. Deus é Deus de princípio. E quando nós estamos no ambiente da religiosidade, querido, se você perceber, a primeira coisa que você vai fazer é quebrar princípio. Quando você está num ambiente totalmente longe de Deus, você começa a quebrar princípios. Você já não quer mais estar em comunhão, você já não honra tanto a sua autoridade, seu pastor, a sua liderança. Você começa a ficar indiferente. Você começa a quebrar princípios, porque você está num ambiente totalmente longe do ambiente do Senhor. E aqueles homens todos quebrados ali de princípios perante o Senhor, agora estavam trazendo a arca, os sacerdotes de Deus. E o povo se alegrou, o povo até fez barulho, os filisteus até temeram. Aí no versículo 7, por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Deus está aí. A mesma coisa veio aquele religioso: Deus está ali. Será que está ali? É muito fácil colocar uma veste bonita, mudar a sua voz, fazer uma performance. Mas Deus, Ele conhece o coração. Deus, Ele sabe se realmente Ele tem comunhão, se tem amor, se tem graça, se tem verdade naquilo. Deus, Ele sabe.
Mas aquele povo não sabia disso. E disse, né, Deus está no meio do arraial. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Diziam os filisteus, né? Aqui no versículo 8. Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então os filisteus agora deixaram o medo de lado, se reuniram, deram um incentivo e vão para a guerra. E os filisteus foram. E aí olha o que aconteceu. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E no versículo 11 vai dizer assim, ó, e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, morreram. E aí, se a gente for descorrer, vai dizer que o mensageiro vai contar isso para Eli, Eli já velho, na cadeira, quando ouve que os seus filhos morreram, cai para trás da cadeira e quebra o pescoço. Né? Então Eli e os seus filhos morreram, foi cortado. Né? Então olha como a religiosidade é um ambiente perigoso. Representativos, representavam algo, mas qual que foi o fim deles? A morte. Morreram, foram cortados, porque não havia um coração para o Senhor. Não havia verdade naquilo que o Senhor estava direcionando. E aí foi grande pranto, né? Morreram os sacerdotes, a arca de Deus foi tomada. Aquilo que o povo sempre tinha por muita estima, a arca de Deus, foi tomada. E nós sabemos, se decorremos a história, que daí a arca vai lá para os filisteus, e na verdade não foi uma boa ideia dos filisteus levar a arca de Deus para lá, porque daí houve grandes problemas, houve enfermidades no meio deles. Colocaram a arca perante os Deus Dagon lá deles no templo, daqui a pouco o Deus Dagon aparecia com a cara prostrada perante a arca, só arranjaram o problema, ao ponto eles começaram a pensar, como vamos nos livrar dessa arca? E começaram a bolar do jeito, bota num carro, leva para lá, leva para cá, tira isso de perto de nós, isso aí só está nos matando. Né? O Senhor estava ali ferindo e perturbando o inimigo. E aí de repente aqui no capítulo 7, vai dizer o seguinte, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Então, depois de todo esse tempo que a arca ficou, diz assim, ó, então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então agora, a arca, depois de retornar, ficou na casa de Abinadab. E eu quero falar um pouquinho depois de Abinadab também. Mas olha que interessante, né? Então, devido a tudo aquilo que os filhos de Eli fizeram, né? Eles são mortos, a arca é levada, passa por todo o território filisteu e retorna. 2 Samuel agora, capítulo 6. Mas antes de ir para 2 Samuel, eu quero que você grave isso no seu coração, que a arca de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab era um levita e ficou aos cuidados de seu filho, Eleazar. Amém? Então, 20 anos na casa de Abinadab. Agora vamos lá para 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler até o versículo 12. Diz assim, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Então a arca, depois de passar pelo território filisteu, ficou 20 anos na casa de Abinadab. Agora Davi está indo lá para pegar a arca, para levar para ele.
E aí essa passagem é conhecida, mas vamos discorrer. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram de casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, então os dois filhos dele, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, como também com harpas, como saltérios, e com tamborins, e como pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto desse arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Então olha que interessante agora. Nós vemos ali que a presença de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab. E sabe o que me chama a atenção nessa passagem? Que a arca de Deus, a presença de Deus, fica 20 anos na casa desse homem, né? Diferente dos filhos de Eli, que a palavra vai relatar que eram homens maus, que estavam longe de Deus, faziam coisas horríveis. Abinadab, a palavra não vai dizer que ele fazia essas coisas horríveis, mas Abinadab também é um tipo de um religioso. Estamos falando sobre ser religioso, ou melhor, estar com o coração longe do Senhor. Estamos falando de, o Senhor está falando, mas eu não estou ouvindo, meu coração está desviando daquilo que o Senhor está falando. E Abinadab é outro modelo, porque 20 anos a arca de Deus na sua casa, e não há um relato daquilo que mudou na casa dele. Não há relato de nenhuma bênção, não há relato de algo novo. Nada aconteceu na casa daquele homem. 20 anos, a arca de Deus, a presença de Deus na casa dele. E não há uma citação na palavra de Deus que aquela arca, que a presença de Deus trouxe algum benefício para a vida dele. Isso nos mostra que muitas das vezes você pode pensar assim: mas eu não sou tão mal como os filhos de Eli, glória a Deus por isso. Mas muitas das vezes, só o fato de eu estar quietinho no meu canto. Não, a palavra está sendo pregada, o Senhor está levantando o seu povo, mas isso aí dá muito trabalho, eu vou ficar aqui quietinho, vou ficar aqui na minha, isso aí não é para mim, deixa para os mais novos, deixa lá para o irmão Wesley, que é jovem, deixa lá para a irmã Keren, ou deixa para o irmão Murilo, que sabe falar bem. Quando eu me coloco em posição de estar indiferente àquilo que o Senhor está falando, eu também me torno um religioso. Eu também me torno um indiferente àquilo que o Senhor está falando. Abinadab, 20 anos, não é 2 dias, não é 20 dias, é 20 anos. A presença de Deus estava ali na casa dele. Queridos, não tem como nós aceitarmos que um cristão que já foi batizado pelo Espírito Santo, ele passe agora a viver de uma maneira indiferente, que ele passe a viver de uma maneira natural. Na igreja ele dá glória, mas em casa ele vive uma vida comum. Peraí, você tem o Espírito Santo dentro de você, está na sua casa, dentro de você. E quanto tempo já está passando e a gente não está em comunhão com o Espírito Santo, ou em comunhão ao ponto de estar sensível à sua voz. E o tempo passa muito rápido, meu querido. Talvez para Abinadab ele nem contou que quando foram buscar a arca já tinha se passado 20 anos. E 20 anos se passou e nada mudou na vida daquele homem. Então já recebemos o Espírito Santo. Muito de nós já recebeu. Mas não pode parar, e aí não é o fim, é só o começo.
Ah, mas eu já recebi o Espírito Santo. Para quê? Para dizer que você tem? Para dizer que eu tenho? Isso não é o suficiente. Na verdade, agora o Senhor liberou o seu Espírito para nos capacitar para uma missão, como igreja, como filho de Deus. Não para estar indiferente, não para andar como o mundo anda, não para pensar como o mundo pensa, não para agir como o mundo age. Não, Deus está habitando dentro de você. No seu espírito, algo tem que mudar, algo tem que transformar. A arca de Deus, que é você agora, a presença de Deus está dentro de você. Mas Abinadab estava lá há 20 anos. E talvez pelo fato de ele estar indiferente, algo aconteceu de mal na vida dele, na casa dele. O seu filho, devido a esse transporte que foi feito de maneira errada, colocou a mão na arca e morreu. Vimos que os filhos de Eli estavam no ambiente e morreram. Agora esse homem, diferente com a presença de Deus, também houve morte naquela família, naquela casa. Isso não é a vontade do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que, depois daquela arca não ter conseguido ser transportada, então Davi, ele deixa aquela arca na casa de uma pessoa. Então, continuando o texto, vai dizer assim, ó, e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. 3 meses, não foi 20 anos. 3 meses. E olha o que ele vai dizer agora na continuação do texto. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. E foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi com alegria. Então olha que tremendo, a arca, de repente ali Obed-edom estava no seu afazer, daqui a pouco alguém bate na porta, quando ele abre a porta, a arca de Deus está ali na frente da sua casa. Ele nem imaginava que isso poderia acontecer, mas agora a presença de Deus chega na sua casa. E a palavra vai dizer que ficou 3 meses a presença de Deus na casa dele. E a palavra diz que Deus o abençoou. A arca, por acaso, era diferente da mesma arca que ficou na casa de Abinadab? Era uma arca diferente? Era a mesma arca, era a mesma presença, era o mesmo poder de Deus. Mas por que o resultado foi diferente? Porque Obed-edom valorizou a presença de Deus em seu coração. Ele valorizou, ele teve totalmente reverência à presença de Deus, ele honrou a presença de Deus. E mesmo que ficou só 3 meses, ele foi abençoado em tudo. Teve bênção na sua vida. Agora 20 anos na casa de Abinadab, 20 anos, e nenhum relato de uma bênção, nenhuma. Por quê? Talvez indiferente. Tratou a presença de Deus como qualquer outra coisa. Estou acostumado. Talvez no primeiro dia ele ficou até, achou legal, tudo dourado. No outro dia ele já, é só um caixote aí, deixa lá no canto lá, para não incomodar a gente. Mas talvez Obed-edom não, colocou talvez no meio da sua casa, todo dia passava, havia uma reverência, havia um zelo, havia um cuidado. Talvez colocou no lugar mais bonito que ele podia colocar na sua casa. Houve uma reverência pela presença de Deus. Queridos, nós não podemos tratar a palavra de Deus como qualquer palavra. Há pessoas com sede, querendo, clamando ao Senhor, Senhor, pregue, levante alguém para pregar a sua palavra para mim. Totalmente com vontade. E nós estamos aqui ouvindo a palavra, mas como está o nosso coração? Não se trata do poder da palavra, não se trata da presença do Senhor. Elas são poderosas, são maravilhosas, mas trata do nosso coração. Como estamos recebendo? Como que estamos nos movendo para isso?